inteligência emocional, gente, ela inclui o seguinte: reconhecer as suas emoções, o que você está sentindo, né? Nomear elas, logo que elas aparecem. Por exemplo, se você fica triste, você reconhecer, nossa, eu tô triste agora. Então, se você fica nervosa, não, eu tô com raiva agora. Então, você reconhecer assim que elas aparecem, tá, gente? Administrar essas emoções, ou seja, você controlar esse sentimento. Você não deixar que eles invadam o seu ser, o seu corpo, a sua mente, de modo que venha te desequilibrar, percebe? Então assim, isso tudo, gente, é com o tempo, tá? Não é do dia para a noite que a gente aprende isso. A gente vai aprendendo a identificar as emoções, se eu tô com raiva, se eu tô alegre, se eu tô feliz. Depois a gente começa a equilibrar isso. Opa, não, eu tô com raiva, mas espera aí, eu preciso quebrar esse estado. Eu não posso deixar que a raiva me domine. Então, o segundo ponto é administrar essas emoções. O terceiro é motivar-se. O que é motivar? Né? É controlar esses impulsos, a raiva, por exemplo, e reverter ela para que ela não te traga malefícios. Pelo contrário, para que ela te traga benefícios. Então, você vai reverter isso, né? Você vai se motivar. Opa, pera lá, tô triste, mas eu não quero ficar triste. Eu sei que esse sentimento é de tristeza, então eu quero melhorar. Eu vou mudar. E aí você vai fazer alguma coisa que você quebra esse estado de tristeza e sai dessa tristeza, e nem que seja, gente, naquele momento, mas precisa ser quebrado esse estado para que você não mergulhe nessa tristeza e fique nela, tá? Isso é muito importante. O quarto item que inclui, gente, a inteligência emocional é você reconhecer as emoções dos outros. Isso a gente chama de empatia. É você entender quando aquela pessoa tá triste, quando ela tá com raiva. E nem por isso julgá-la, é você simplesmente entender aquela emoção, porque você já sentiu isso. Então você entende o que ela está passando, a outra pessoa está passando, percebe? E o quinto item, gente, é lidar com os relacionamentos, é a maneira como você se relaciona com os outros. Né? É a maneira como você se desenrola em determinadas situações, num conflito, por exemplo. Como que você se desenrola disso? Será que você se altera? Será que se for uma discussão você começa a brigar? Então, é esse equilíbrio, você conseguir lidar com essas emoções, equilibrar elas. Não é que você tem que ser uma pessoa neutra o tempo todo, mas você aprender a lidar com essas emoções a ponto de não deixá-las que elas te influenciem negativamente, tá? Elas não podem te influenciar negativamente. Então, para que a gente possa entender e reconhecer isso nos nossos filhos, primeiro, eu preciso entender e reconhecer essa dinâmica da inteligência emocional em mim. Eu preciso reconhecer meus sentimentos, eu preciso aprender a administrar esse sentimento de modo que ele não venha tomar conta de mim, e eu preciso quebrar esse estado. Não deixar que ele tome conta e mudar e fazer outras coisas, tá? Eu preciso entender essa dinâmica para que eu possa reconhecer, entender e assim ensinar os meus filhos. Porque se eu não consigo identificar isso em mim, essas emoções, como que eu vou ensinar meus filhos? Eu vou ter dificuldade. Porque se eu não entendo, como que eu vou entender aquilo que eu não... Como que eu vou ensinar aquilo que eu não entendo? Então, eu preciso entender. E às vezes você deve estar se perguntando, mas como que eu faço isso então? Né? Como que faz isso? A gente precisa o quê? Exercitar o nosso cérebro, gente. E exercitar o nosso cérebro é pensar. A gente precisa pensar. Quando a gente pensa, a gente abre caminhos, tá? Na nossa mente. E pensar, gente, só o suficiente, isso não mantém o nosso cérebro vivo. Manter o nosso cérebro vivo é ativar ele sempre, é deixar ele sempre pensativo,
sempre tendo coisas para pensar, sabe? Funcionando ele. E como que a gente faz isso? Desenvolvendo a nossa inteligência emocional.